Retorno e me abrigo em Buda, retorno e me abrigo no Dharma, retorno e me abrigo na Sangha. Os 3 refúgios, as 3 joias que formam o corpo uno, Buda, Dharma, Sangha. Buda se refere ao ser iluminado, à natureza iluminada, à perfeição de tudo que existe, e essa perfeição que está em cada um de nós, a nossa capacidade de despertar, desde que possamos fazer estímulos corretos. Então isso se chama Buda, aquela que acorda, que desperta, que é capaz de ver a realidade assim como é. E Dharma são os ensinamentos do Buda histórico, e esses ensinamentos que vão sendo transmitidos de geração em geração e chegam até nós. E Sangha é a comunidade, as pessoas que se apoiam, que praticam juntas, porque seguem os mesmos princípios e os mesmos valores. Então, Buda, Dharma e Sangha são as 3 joias, ou os 3 refúgios, ou os 3 tesouros, para os quais nós retornamos todos os dias e a cada momento. Quando em dúvida, quando sem saber como tomar uma decisão, lembre-se que você pode retornar e se abrigar em Buda, retornar e se abrigar no Dharma, retornar e se abrigar na Sangha. É importante isso, né? Que os 3 refúgios, as 3 joias, são a nossa capacidade de voltar e retornar em Buda, Dharma e Sangha. As 3 joias. Diga, Nilo, boa noite. Boa noite a todos. Coen Roshi, vou pedir só uma licença. Tomás, o pessoal aqui está dizendo que está muito baixo o som. Eu acho que eu estou falando mais baixo hoje. Eu vou falar um pouquinho mais alto. Está melhor agora? Vocês que acharam que estava baixo, melhorou? Diga, melhorou? Deve ter melhorado. Eu acho que sim. Eu comecei falando bem baixo, mas eu acho que agora ficou melhor. Pronto, resolvido. E então, estamos começando uma nova semana. Tivemos dia 8, que foi ontem, o aniversário de Buda. Sábado teve a procissão bem linda na Praça da Liberdade. Se alguns de vocês foram, puseram banhar Buda com o chazinho adocicado e receber flores, estar naquele jardim florido. Houve a procissão, um elefante branco. Aquele elefante branco foi na época em que eu estava responsável pelo Templo Buxengi lá na Liberdade, que nós contratamos um artista plástico que fez aquele grande elefante, e ele fez com a tromba virada para cima, a tromba em pé. E depois os responsáveis pelos outros templos, o professor Sasaki Hiroshi disse assim: mas monja, o elefante com a tromba para cima é bravo. O elefante que carrega Buda é mansinho, estaria com a tromba para baixo. Mas nós pensamos mais que é um elefante alegre, não bravo, que está levando com grande alegria o Buda bebê nas suas costas. E a lenda conta que a mãe dele teve um sonho com um elefante branco que a tocava embaixo da axila e que seria uma premonição de que ela estava grávida e ia ter um bebê. Então essa cerimônia é feita todos os anos, nessa época do ano, bem próximo do dia 8 de abril, que segundo os grandes estudiosos japoneses, teria sido a data, hoje, comparando a data que foi o nascimento de Siddhartha Gautama, que mais tarde vai se tornar Shakyamuni Buda. Lá no meu templo fizemos com muita singeleza uma pequena oferta, um altarzinho com florzinhas, e banhamos um pouquinho o bebê Buda no domingo, à 1h30 da tarde. E assim, já que ele nasceu e já que ele está aqui entre nós, nós podemos também reconhecer em cada pessoa que encontramos este bebê Buda. Este ser que é um bebê ainda, que ainda está aprendendo a andar e engatinhar, mas que pode se tornar um grande ser se for devidamente estimulado, orientado, educado. As pessoas me perguntam muito, mas monja, como que faz para nós encontrarmos o estado de equilíbrio?
É treinamento. Como tudo na vida é treinamento. Nós ficamos melhores quanto mais fizermos determinadas ações, pensamentos, atitudes, principalmente se estivermos devidamente orientados. Porque há pessoas que vão fazendo por sua conta e, como dizia Buda, a mente humana deve ser temida. Ela pode enganar você, ela engana. Você pensa que está fazendo, que está indo no caminho de Buda e não está. Então, como saber? Para isso nós temos referenciais, pessoas com as quais nós confiamos, que nós sabemos que têm o discernimento correto e que, quando em dúvida, nós podemos conversar com elas. E às vezes elas já não estão mais aqui. Nós podemos conversar com elas mentalmente. Algumas outras estão muito longe e nós podemos conversar com elas através dos livros, através dos Facebooks, dos vídeos. Nós podemos conversar com tanta gente hoje em dia, mesmo sem as conhecer, porque nós podemos receber o seu pensamento e esse pensamento pode tornar o nosso mais abrangente. Eu só queria pedir a você, ouvinte, a você que está nos acompanhando aqui no Momento Zen, que faça de cada momento da sua vida um momento zen, de plenitude, de meditação, de reflexão, de sabedoria e compaixão. Não insulte ninguém, não ofenda ninguém, não mande palavras ofensivas a pessoa alguma, não envolva as pessoas nos seus medos. Que as pessoas possam ser livres para se comunicar, para falar de forma clara, para falar com palavras adequadas seus pontos de vista. Não há ninguém a ser odiado, ninguém a ser expulso, ninguém a ser detestado, excluído. Pelo contrário, como é que você desenvolve em você o coração da compaixão ilimitada, da sabedoria profunda, para perceber que cada ser humano se manifesta da maneira que pode se manifestar nesse momento. E essa manifestação também se transforma. Todos nós nos transformamos. Se você não acredita que as pessoas possam mudar, então não vamos ter mais escolas. Não vamos ler mais, não vamos mais ver televisão, porque nada muda. O ser humano nasce de um jeito e morre de um jeito? Claro que não. Nós somos processos em transformação, mas nós podemos escolher, mesmo que seja apenas 5% nosso livre-arbítrio, podemos escolher quem somos, que princípios seguimos. E para isso eu sugiro que escolham o que eu chamo princípio Buda Dharma Sangha, o princípio de uma vida ética, uma vida amorosa, uma vida sábia, uma vida eterna. E aproveito para convidar vocês, quarta-feira, às 7 horas da noite, vou estar aqui no Conjunto Nacional, na Livraria Cultura, com Leandro Carnal. Se você quiser, chegue cedo, deve vir muita gente. Estamos lançando um livro que se chama O Inferno Somos Nós, do ódio à cultura de paz. Porque ambos acreditamos que podemos transformar esse ódio, essa raiva, esse rancor, essa tristeza, essa briga, numa cultura de paz, de não violência ativa, de diálogo, de cooperação e colaboração, para que todos se beneficiem. Boa noite, Nilo, você está aqui conosco? Sim, não só eu estou aqui, parece que o planeta também está. Vamos dar um giro pela redondeza. A Luísa manda abraços a partir de Itapevi. Obrigada, Luísa. Leie, também, em Porto Alegre, nos acompanhando. Rossana, sua aluna, manda um gachô de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, Rony. A Cibele dá um boa noite a todos a partir de Osasco. Muito bem. O Flávio está no friozinho do Canadá, acompanhando o programa. Maravilha. E a Miki está na Nova Zelândia, agradecendo a Rádio Mundial por esta possibilidade de acompanhar as suas palavras aqui. E de Natal, no Rio Grande do Norte, o Júnior pergunta por que é tão difícil superar a morte de alguém querido. Porque apego, porque você se esquece que você também vai morrer um dia, que não há nada fixo nem nada permanente. E aquilo que a pessoa foi e estimulou em você, ela deixou esse bastão na sua mão, para que você seja como foi essa pessoa que você gostou tanto. Que você possa ser capaz de provocar o amor, a ternura, o cuidado em outros seres. Não há nada fixo nem nada permanente.
A vida é um período em si mesma e a morte é um período em si mesma. Basta que nós olhemos à nossa volta. Você pode ver uma plantinha crescendo e morrendo. Você pode ver uma flor desabrochando e murchando. E assim somos todos nós. Tudo que começa, inevitavelmente termina. E como disse Buda no seu último discurso para seus discípulos, que se lamentavam tanto de perder ao mestre querido, ele dizia: não é o meu corpo que vocês amavam, era o que eu significava, minhas ideias, a minha maneira de ser. Então, mantenham isto vivo, mantenham o Dharma, os ensinamentos vivos, e eu vivo para sempre. Percebe? Às vezes nós achamos que gostamos do corpo de alguém, mas é porque esse corpo emana alguma coisa, está nos dizendo alguma coisa, está provocando em nós alguma ternura, alguma amorosidade, né? Então você se torne essa ternura, e esse ser viverá para sempre em você. Dê vida à pessoa que morreu na sua vida. Viva por ela, por ele. Faça o seu melhor, seja excelente e ofereça isto a essa pessoa que já se foi, para que possa ir tranquila, sem preocupações, sem apegos, sem aversões. Esse é o caminho. Diga mais, Nilo. A Jaqueline, ela, já que falou em nascimento, se o Zen budismo tem algum ritual de batizado da criança? Ah, sim, nós fazemos uma bênção. Chama-se bênção da sabedoria perfeita. Não é o batizado como existe na Igreja Católica, eu sei pouco sobre isso, mas na Igreja Católica seria um compromisso de que esta criança seria educada dentro do cristianismo. Dentro do budismo não é assim. Nós damos uma bênção da sabedoria, que a sabedoria perfeita acompanhe a vida desta criança, desse infante, até que cresça e que possa fazer suas escolhas. Então não é um comprometimento que a criança se tornará budista, não. Não é um comprometimento que a família tem que educar essa criança dentro dos conceitos budistas, também não. É uma bênção para que a sabedoria perfeita possa acompanhar este ser humano. E é isso que nós fazemos. Você pode telefonar para o templo, 3865-5285, ou escrever para o nosso e-mail, zendobrasil, Z de zebra, E de elefante, N de navio, zendobrasil@gmail.com, e marcar um horário, se caso você queira abençoar a sua criança ou alguma criança que você conheça com a sabedoria de Buda. A Márcia diz: boa noite, esse final de semana eu passei por muitos momentos complicados, mas com o pensamento positivo, palavras de sabedoria, meditação, respiração, tudo foi resolvido com calma, sabedoria e gratidão. Que assim seja, que nos momentos difíceis, nas grandes decisões que temos que tomar, nas tristezas que encontramos, nos desapontamentos e nas grandes alegrias, a gente encontre e retorne a esse ponto de equilíbrio. Por isso a meditação é importante, a reflexão, a oração, porque o mundo e as coisas e os impulsos nos tiram um pouco do eixo, não é? E a gente saber voltar. É apenas isso. Voltar para esse eixo de equilíbrio e fazer o seu melhor, de maneira que você seja a transformação que quer no mundo. A Silvânia foi assaltada dia desses indo para o serviço às 5 horas da manhã. Ela está bem amargurada, gostaria de ouvir algo positivo de sua parte. E a Camila, pelo jeito, também está bem... diz que a vida dela parece do avesso e que ela fica brava o tempo inteiro. Todo dia perde o controle do próprio estresse e acaba o dia esgotada. Como mudar isso tudo se ela não tem controle do que a está frustrando? Que é interessante. Primeira coisa, a Silvana, né, que vai nos falar de ter sido assaltada, isso é lamentável, claro que é, mas vamos pensar de quem seria esse assaltante? O que estaria se passando com esse ser humano que precisou sair na rua para assaltar alguém? Que infelicidade, que tristeza, que insuficiência, não é verdade? Quando você for capaz de orar por esse ser humano, de querer bem a esse ser humano, você se libertará daquilo que foi o assalto. Enquanto você ficar assustada, enquanto você ficar chamando de volta essa energia prejudicial que chegou até você, você vai manter o assaltante vivo na sua vida. Ele já foi.
ele já passou. Um dia talvez seja preso, um dia talvez se arrependa, talvez ele esteja nos escutando agora. E será bom que ele saiba, não precisa. Você pode conseguir aquilo que você quer trabalhando. Qualquer emprego, qualquer coisa. Porque você corre um risco muito grande quando assalta alguém. Alguém pode estar armado, um policial pode passar, você pode ser morto. E morto por quê? Por alguns trocados, por um celular, por uma bolsa? A sua vida vale mais do que isso. Você é um ser humano. Respeite a si mesmo, respeitando os outros. E você, querida, não fique com raiva dele. E nem tenha medo. Agora você sabe, se você vai nessa rua de madrugada, que é muito cedo, que pode ter pessoas insatisfeitas, pessoas que não estão completas, pessoas que estão com muitas carências, pessoas que não conhecem outras maneiras de produzir bens, não vá sozinha, vá acompanhada. Arranje pessoas, peça para os policiais que estão na redondeza, que passem com um carro policial por essa rua nesse horário. Tome medidas para que você não seja assaltada novamente. Mas não queira mal àquele que assaltou. Talvez ele precise sim ser preso, talvez ele precise sim refletir e se modificar. Mas não cultive em você nem o medo, nem a raiva. E o que se perdeu, se recupera. E às vezes até para ser melhor do que era antes. Dá trabalho, mas sai da sua área de comodismo e da vida do dia a dia, né? Tem até assunto para conversar, não é? É assim que a nossa sociedade está. Não é só no Brasil, é no mundo. Assaltos acontecem em todas as partes do planeta. Então não fique dizendo que é só aqui, que é só no seu bairro, mas tome providências para que não aconteça de novo, nem com você, nem com ninguém. E a polícia dessa área onde você está precisa ser avisada para que possa estar presente nesses momentos. E você que fica tão brava, que está sempre reclamando da vida dos outros, que fica tão estressada que solta cobras e lagartos pela boca, não é isso que a gente fala? Que a gente, quando está muito bravo, fala que não deve, depois se arrepende. Então a gente vai começar a treinar. Aí tem uma grande oportunidade. Eu tenho uma história que eu adoro daquele monge que era bravo, que nem você, pavio curto que chama, né? Qualquer coisa, pá, briga, né? Um monge, pavio curto, pediu ao menininho que o ajudasse. Como você, ele não queria ficar toda hora bravo e exausto no fim do dia de tanto desgaste de energia desnecessária. Falou para o menino, te dou 3 moedas de ouro se você me der uma paulada quando eu estiver bravo. Mas tem que ser na hora que eu estou bravo. O menino falou, tá bem, se o senhor vai me dar as moedas de ouro, eu vou fazer isso. E o menininho ficou lá com o pauzinho na mão esperando. E aí veio o monge, uma pessoa fala com ele, ele ficou furioso, gritou, xingou, o menino bateu, pá! E ele disse assim, não adianta você bater, eu já tinha ficado bravo. Eu já tinha explodido, tem que ser antes de eu explodir. O menininho falou, tá bom. Ficou lá esperando, entrou uma pessoa, falou uma coisa e falou assim, ele vai ficar bravo. E pá! Bateu nele. Falou assim, não adiantou, porque você bateu antes, eu ainda não estava bravo. E até que na 3ª vez ele acertou. Você tem que fazer a mesma coisa. Você tem que procurar exatamente um momento em que você está furiosa, mas que ainda não falou nada, que ainda não fez nada. Você tem que sentir a raiva no seu corpo. Como é que ela se manifesta? Como é que é a contração muscular? Como é que fica a sua respiração? E nesse momento você diz, isso é raiva, peguei a raiva. Aí você respira a raiva. E você pensa, como é que eu respondo a isto? Não como é que eu reajo a isso. Você está reagindo e você já percebeu que reagir é exaustivo, que não é bom, nem para você, nem para quem está ao seu lado. Então aguarde, treine-se para que na próxima vez que alguma coisa tocar o seu botão da raiva e antes que você exploda, você vai respirar conscientemente e vai observar o seu próprio corpo. Aonde que está pegando, aonde que contrai, aonde que relaxa. Perceba se a sua respiração não está torácica, alta. Abaixa essa respiração, faz ela ficar mais baixa, respire longa, profundamente e observe. O que foi? Uma palavra, um gesto, uma atitude? Lembre-se que nada jamais se repete e que isto que parece tão grave, pelo qual você tem que ficar tão brava e explodir, é apenas uma breve brisa,
uma brisa suave que está passando e que não vai deixar nem memória em você. Isso é treino, e por isso eu sugiro que você comece a treinar, fazer zazen, sentar em meditação todos os dias, ao acordar, 5 minutos na hora do almoço, 5 minutos antes do jantar, 5 minutos à noite. E você vai ver que vai fazer diferença, porque você vai perceber melhor quando há mudanças no seu sistema, no seu corpo, filha. Não é só na mente. A raiva não é uma coisa mental, ela se manifesta em todo o nosso corpo. E você pode controlar a respiração. A raiva você não controla. Você controla a respiração e a resposta que você dá. E isso vai deixar você terminar o dia tranquila, sossegada. Não vai engolir sapo, não. Você vai falar, mas você vai falar com ternura, com respeito, sem gritos, sem imprecações. E a raiva, você vai deixá-la passar. Pratique. Orochi, o Pedro pede uma bênção para o neto Marcos Henrique, que faz 16 anos hoje. Marcos Henrique, meus parabéns. 9 de abril, que você, com seus 16 anos completos, no Japão a gente diz, você pisa agora no 17. Aprecie cada instante da sua vida. Seja excelente e que todos os seres iluminados e benfazejos o abençoem e protejam na sua caminhada pela vida. Nós temos ainda algumas intervenções aqui, perguntas, mas agora chegamos ao minuto final do programa, então eu vou pedir que vocês aguardem, por favor, Kelly, Camille, André. Nice está no Butantã mandando saudações, e a Daniela em Salvador, na Bahia. E então, semana que vem abordamos esses temas, né, que chegaram agora mais perto do fim. Agradeço a cada um de vocês que participou do programa, que mandou suas perguntas, suas indagações, suas reflexões, àqueles com quem eu pude falar, vocês que estão em todas essas 10 direções, como a gente diz, do Canadá, na Austrália, no mundo todo, no Natal, em Salvador, em Porto Alegre, que vocês todos vivem no meu coração. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.